Olá, olá, meninos e meninas. Bom dia, boa noite para vocês, tudo bem? Bom, mais um conteúdo aqui para a gente tratar de hemato, né? Hoje a gente vai entrar na questão das leucemias, né? Então, quando a gente fala em leucemia, né, a gente tem que entender que é um tipo de câncer, né? É uma neoplasia, né? Então, comecei colocando para vocês aqui que são neoplasias, ou seja, são tumores, né, malignos que afetam células precursoras hematopoéticas, né? Ou seja, células imaturas, né? Aquelas primeiras células que a gente tem, que eu vou mostrar já já a figura para vocês lembrarem. Se localizam na medula óssea. Né? Então, a leucemia é uma neoplasia maligna que se localiza na medula óssea, certo? É uma doença progressiva do homem e de outros animais que se caracteriza pela proliferação descontrolada, ou seja, cancerosa. Então, o que caracteriza a leucemia? Quando essas células, né, ou seja, esses que a gente vai chamar de blastos, blastos são essas células imaturas, né, são essas células precursoras, como a gente chamou. Essas células começam a se proliferar descontroladamente, né? E e aí a medula fica super saturada e passa a lançar isso lá na corrente sanguínea, né? E o paciente pode passar a ter desde leucócitos altíssimos a leucócitos baixíssimos, né? Então, desde leucoses até leucopenias. E quando que a gente vai desconfiar de uma leucemia? Quando a gente tem o hemograma alterado, nas duas ou nas três séries, sem uma clara explicação, ou seja, o paciente não está com dengue nem outro tipo de infecção viral. Então, ali o médico pode passar a desconfiar desse exame, né? Então, a gente pode encontrar os chamados blastos, que são as células imaturas, né, circulantes, que são os mieloblastos, promielócitos, linfoblastos, prolinfócito, monoblasto e promonócito. Tudo isso é uma célula imatura, né? Então, a gente tem aqui a linhagem toda, tudo vem da medula óssea, da célula mãe que está presente na medula óssea, e que origina um progenitor mieloide e um linfóide. O linfóide dá origem aos linfócitos B e T, e o mieloide dá origem às demais. Então, plaqueta, eritrócito, monócito, neutrófilo, segmentado, eosinófilo e basófilo. Lembra dessa linhagem, né? E aqui a gente tem as células imaturas, até chegar numa célula mais madura. Então, a gente tem um linfoblasto, que é uma célula grandona, imatura, que amadurece um pouco mais e vira um prolinfócito, amadurece um pouco mais ainda, vira um linfócito médio, amadurece mais, vira um linfócito pequeno, né? E aí a gente sabe que esses linfócitos, eles precisam produzir anticorpos. E para isso acontecer, tem que se ativar, diferenciar em plasmócito. Então tá ele aqui para ver a produção de anticorpos, certo? Que é o plasmócito, né? E quando a gente fala em leucemia, pessoal, a gente classifica essas leucemias quanto segundo a FAB, né, que é uma federação, em dois critérios básicos. Primeiro, quanto à origem da célula e segundo, quanto à capacidade de maturação. Então, quanto à origem, ela pode vir de origem linfóide, né, que é esse precursor linfóide aqui, progenitor, ou de origem mieloide, que é esse aqui, ó, mieloide. E quanto à maturação, a gente pode ter leucemias agudas ou leucemias crônicas. Leucemia aguda, quando a maior quantidade de células que eu tiver for de células imaturas, né? Então, se a maior parte que eu tiver for assim, ó, dentro desse aqui, ó, linfoblasto, monoblasto, né? É algo aguda. Se for a maior parte de célula madura, que são essas aqui, todas de baixo, é uma leucemia do tipo crônica. Então, a gente vai ter LLA, leucemia linfóide aguda, leucemia linfóide crônica, leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crônica, certo? Então, esses são os 4 tipos de leucemias que a gente conhece, tá bom? Bom, então, dos tipos de leucemia é a LLA, né? É o primeiro tipo de leucemia que a gente tem, tá? Então, essas leucemias, essa LLA, que é a leucemia linfóide aguda, ela pode ser dividida ainda em 3 tipos, né? Isso aqui é só o médico que vai observar, ou o biomédico, né? Mas vocês precisam pelo menos ter uma noção. Então, LLA L1, LDLA L2 e LLA L3. Percebem que quanto pior a célula vai ficando, né?
Piorel, tá vendo? Então, a LLA, L3, a característica da célula, ela é muito mais feiona, né? Assim, ela é mais disforme, né? Ela é maior, né? Ela é toda assim, desconfigurada. Diferente da 1, do tipo LLA, L1, certo? Então, a gente classifica a LLA nesses três tipos, né? Bom, essa LLA, então, é uma neoplasia maligna, como dissemos, né? Outra coisa que a gente tem que saber é que ela é muito comum aqui, ó, nessa faixa etária, na infância, tá? Então, ela é muito comum em crianças, né, ou adolescentes. Então, sendo comum em menores de 15 anos. Ou seja, crianças e adolescentes mesmo, né? A característica principal é, na maioria das vezes, os blastos, que eu falei para vocês, a célula imatura, já que ela é aguda. Se ela é aguda, a presença maior é de célula, olha lá, imatura, que são os blastos. E, habitualmente, a medula óssea está infiltrada por células leucêmicas no momento do diagnóstico, tipo assim, que vocês estão vendo aqui na figura, certo? A LLA representa 75 a 80% dos casos de leucemia em crianças, como falamos, sendo seu pico de incidência, olha que triste, né, pessoal? Por volta dos 2 aos 5 anos de idade. E representando apenas 20% da leucemia no adulto. Né? Não, ela não é tão comum, mas pode acontecer. Para investigação, pode ser feito diagnóstico morfológico, imunofenotípico, citogenético e molecular. Muitas vezes, só esse diagnóstico aqui, ó, que é olhar a medula, já resolve muito, que é o chamado mielograma. É esse aqui, morfológico. Esses blastos, eles apresentam pouco citoplasma, com basofilia variada, ou seja, aquele arroxeado variando. Bastões de Auer nunca estão presentes, eu vou mostrar bastões de Auer para vocês depois, mas nesse tipo de leucemia não estão presentes, né? E aí a gente pode encontrar esses tipos de blastos aqui, olha só, esse é a LLA-L1, como eu falei, mais redondinha, né? Um pouco mais uma igual a outra. Essa daqui é a LLA-L2, perdoem, com vacúolo, um pouco menos basofílica, né? Um pouco menos arroxeada. E essa é a LLA-L3, bem mais arroxeada, com mais vacúolos e bem mais disforme, tá? Então, esses são os três padrões que a gente encontra de leucemia linfóide aguda, tá? Aqui uma mancha, que a gente chama de mancha de Grumpet, que é muito comum nas leucemias. Essa mancha aqui estranhona, sem formato nenhum, tá? Entendido? Isso é a leucemia linfóide aguda. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a leucemia mieloide aguda. Enquanto que a linfóide aguda tem 3 tipos, a mieloide aguda tem 8. 8, é isso mesmo, não falei errado não, né? Porque se a gente contar a partir do M0, dá 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 ainda, perdão, né? 9 tipos, contando com essa aqui, ó, esse padrão M4 eosinofílica. Eu tinha esquecido dele, dá 9 tipos, né? Então, assim, ou seja, são muitos, né? E muitas vezes o médico precisa diferenciar aqui qual que ela é. Aqui eu coloquei para vocês só a linhagem, tá? Então, assim, primeiro a célula é um mieloblasto, depois transforma num promielócito, vira um mielócito, metamielócito, tá começando a se dividir, percebe? Divide mais, vira um bastonete, até virar um segmentado. Esse é o padrão de maturação. Assim, assim e assim ainda, ela é um blasto. Aqui pra cá não, porque ela já é madura, tá? Esse é o padrão, né? Aqui tem para vocês treinarem, quero que vocês, ao verem esse vídeo, olhem, observem cada célula e digam aí na cabecinha de vocês, né, qual é o padrão, qual é a célula que está apresentando em cada interrogação desse, né? Então, quando a gente fala na leucemia mieloide aguda, a predominância dela já é em adultos, então viu que é diferente? 80% acomete o adulto. Apresenta ainda prognóstico pobre, principalmente no paciente idoso, ou seja, difícil de uma cura, né, um tratamento e uma cura. O quadro clínico das leucemias em geral, pessoal, é desenvolver as síndromes anêmica, febril, tumoral e hemorrágica. Então, o paciente tem, além de leucemia, ele tem anemia, tem febre, tem o próprio tumor e hemorragia. Por isso que ele tem alteração nas 3 séries. E ele pode evoluir para um quadro de falência medular, ou seja, a medula passar a um ponto
não conseguir produzir nada mais, tá? Pode infiltrar em outros órgãos, né, também, dando o quadro que a gente chama de metástase, né? Opa, perdão, errei aqui. Metástase. E linfadenomegalia, que é o aumento dos gânglios, né, a íngua, e hepatomegalia, que é o aumento do fígado. Então, o paciente pode ter infecções, né, pode ter falta de ar, sintomas cutâneos, né, como sangramento, sintoma psicológico, né, o paciente já fica abalado com a doença, e aqui as alterações, ó, o quadro de hepatomegalia, sangramentos, né, nas escleras, aqui a íngua, né, aumento do linfonodo aqui, então são todos essas sintomatologias aí muito comuns, tá? A incidência da LMA é de 3,6 a cada 100 mil pessoas por ano, isso nos Estados Unidos, então é uma incidência relativamente baixa, e ela aumenta com a idade. Com o passar da idade, mais comum no idoso, certo? Aqui, só para a gente mostrar que a alteração da leucemia pode ser por fator genético. Então, o paciente já pode nascer com alguma alteração dessas aqui que vocês estão vendo, cromossômica, e desenvolver leucemia mieloide aguda, certo? Aí, dentro dos exames, então, o paciente pode fazer o hemograma, que vai demonstrar uma anemia normocítica e normocrômica progressiva, plaquetopenia e a série branca variando desde leucócitos baixos a leucócitos elevados, né? Então, desde leucopenia até quadros de leucostose. Esse é o padrão do hemograma desses pacientes, né? Aí, além disso, o médico pode pedir o mielograma para confirmar que ele vai ver todos aqueles blastos, esses aqui. Tudo isso aqui ele vai ver. Esse aqui, ó, esse filetezinho aqui, parecendo essa agulhinha, é o bastão de Auer, né, que tem na LMA, mas não tem na LLA. Vendo? Aqui é um bastão de Auer, aqui tem um monte nessa sé dentro dela, né? Então, aqui são os padrões de leucemia, tá vendo? Cada padrão tem uma célula diferente, tá? E o médico muitas vezes tem que discernir cada padrão desse, tá? Bom, pessoal, isso é um pouquinho do quadro de leucemias, 2 tipos só que a gente viu até então, né? Leucemia mieloide aguda e leucemia linfóide aguda. Espero que tenha dado um pouquinho para entender, muito amplo, muito abrangente, mas pelo menos para a gente entender um pouquinho sobre esse quadro de leucemia, o que é, como que se caracteriza e o que o hemograma nos mostra, tá? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo. Obrigada, até mais.